Olá! Começa agora o Ação e Cidadania. E no programa de hoje vamos conhecer a ONG Sonhar Acordado, que começou no México há quase 20 anos e hoje tem filiais em várias partes do mundo. Para contar um pouco sobre essa história, recebo o diretor financeiro da unidade de São Paulo, Remo Neto. Remo, obrigada pela sua presença aqui no Ação e Cidadania hoje. Muito obrigado a vocês por receber a gente. É um prazer contar um pouquinho o que a gente faz no dia a dia da ONG Sonhar Acordado. E também no programa de hoje a gente recebe o Pablo Juan Lourenço da Silva, do Centro Comunitário Ludovico Pavone, uma instituição parceira da ONG Sonhar Acordado. Pablo, bem-vindo ao programa. Obrigado. Nome comprido, né? Uhum. Para a gente começar, né, eu queria falar um pouco sobre o trabalho efetivo. O que a ONG faz? Bom, a ONG Sonhar Acordado, ela nasceu no México, em 1998, com a ideia de preencher uma lacuna na sociedade, que são os valores humanos, né? Então, foram criados vários programas, né, para que a gente conseguisse transmitir, não só para os nossos atendidos, mas também para os jovens voluntários, alguns valores como respeito, caridade, humildade, para que eles pudessem trabalhar isso no dia a dia, tanto nas suas famílias, escola, trabalho, mas também nas nossas atividades. E aí, pelo que você estava me contando, ela atua... vocês não têm necessariamente uma unidade física, como eu disse na abertura, vocês fazem parcerias, né? E aí a ONG entra naquele período que sempre é discutido quando a criança sai da escola, do ensino regular, municipal ou estadual, e fica com aquele tempo ocioso, né? É aí que a ONG entra, né? Normalmente a gente trabalha aos sábados, né? Um sábado por mês, com os nossos atendidos, e em parceria com essas instituições que recebem as crianças, né? Então, normalmente, todo o trabalho que a instituição que atende as crianças fazem é em parceria conosco, né? Então, os valores, as atividades que a gente faz, a gente busca também estar alinhado com essas instituições. E realmente, a gente não tem uma sede, um local fixo de trabalho, a gente tem uma sede, né, fica no Butantã, mas dali a gente se espalha para várias instituições, tanto da cidade de São Paulo, tanto da grande São Paulo. Eu ia perguntar para você, mas acho que o Pablo pode me explicar melhor. Pablo, o que você faz? Quando você sai da escola e vai lá para o centro, que atividades você faz lá? Bom, a professora sempre passa um projeto de pintura pra gente e depois ela passa 2 aulas de projeto e a última aula ela passa de parque ou quadra ou jogos na sala. E aí, qual é a melhor parte? É na hora da lição e na hora de brincar também. Lá no centro, né? É pertinho. Pablo, fala pro pessoal onde você mora e se o centro é lá pertinho. Eu moro no Real Parque e é pertinho. Tá, e você vai mais ou menos, saiu da escola ou você já vai pro centro? Eu estudo de manhã no centro e de tarde eu vou pra escola. Ah, tá, então você é ao contrário. É. Legal. Neto, eu queria falar um pouco, como eu disse também na abertura, a ONG nasceu no México, né? Sim. Como é que ela chegou no Brasil e quais foram as adaptações necessárias, levando em consideração, claro, que nenhum país é como o outro, né? Bom, primeiro, a ONG chegou no Rio de Janeiro, em 2001, e foram trazidos por padres que acompanham a gente até hoje na nossa ONG, e alguns membros de um movimento católico que também que faz parte da ONG, né? E aí a adaptação basicamente foi nos programas que a gente tem, né? Então eu já fui em algumas convenções lá no México para ver como que eles fazem, para aprender, e realmente existe muita diferença entre o que o Sonhar Acordado faz aqui no Brasil e o que o Sonhar Acordado faz lá no México, mas a essência, que é a transmissão de valores, é a mesma, né? Vamos falar um pouco então desses programas. Quando eu estava lendo e pesquisando sobre o programa de hoje, né, que é o nosso bate-papo, eu vi que existem várias vertentes de programa, não só crianças são atendidas nesses programas, então eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Tá, então a gente tem 5 programas contínuos. Quando eu falo contínuo é que acontece um sábado por mês, né? E esses programas
tenta apanhar né, alguns diferentes tipos de deficiência que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, Amigos para Sempre, que o Pablo participa, a gente atende crianças carentes, né, de algumas regiões aí da cidade e busca a transmissão de valores e a partir de atividades lúdicas, né, a gente leva também para passeios, então já foi em cinema, já foi em parques, a gente leva eles para fazer alguns tipos de passeio, museu, e esse é o Amigos para Sempre. Sonhando Juntos é um programa que a gente vai até casas de apoio e hospitais trabalhar com crianças que possuem alguma doença, né? Então, a maioria tem câncer, mas também a gente atende crianças autistas. Preparando para o Futuro, a gente atende adolescentes de 12 a 17 anos, buscando, além da transmissão de valores, levar um pouquinho do que é o mercado de trabalho, né? A gente fala de eleições com eles, né? Um pouquinho, algo mais voltado para essa idade que eles já começam a pensar no futuro. Uma das instituições que a gente atende é a mesma que o Pablo participa, né? Ludovico Pavone. E o quarto programa que a gente tem é o Contando Sonhos, onde a gente chama 10 crianças e 10 voluntários num colégio aqui em Itapecerica da Serra. E esses 10 voluntários mentoriam essas crianças para fazer uma história. E aí a gente, no final do semestre, a gente chama atores convidados para encenarem essa peça das crianças. E o nosso último programa chama Esperançar, que a gente atende crianças que foram retiradas dos seus pais pela justiça, né, por abuso, por violência sexual. Então, tem esses 5 programas aí. E, Pablo, me conta, como é que você conheceu o projeto? Como é que você descobriu lá? A minha mãe pediu para mim ir ajudar ela lá no centro comunitário. Aí eu fui. Aí eu acabei conhecendo a tia Zéza e os outros pessoal. Aí eu comecei, eu fui para a Sala Vermelha, que é onde que a gente já começa a ir. Aí eu entrei e fiquei brincando lá junto com os meus amigos, mas os tios. E o que você acha que você faria se você não estivesse lá no projeto antes de ir para a escola, nesse período da manhã? Eu ia ter que ficar na casa da minha avó. Sem ninguém para brincar, né? É. Porque sua mãe sai para trabalhar. Uhum. Bacana. Aí eu pergunto para você também, Remo, como é que você descobriu o projeto? Bom, eu descobri o projeto em 2010. A gente tem parceria com várias universidades, vários colégios aqui também na cidade, na Grande São Paulo. E aí estavam divulgando uma das festas que a gente tem. E aí eu falei, vamos lá, vamos participar, quero conhecer, quero ver como é que é, né? A gente foi no Hopi Hari, na época, né? Foi em junho de 2010, maio de 2010. E aí eu comecei a me interessar cada vez mais pela ONG. Fui entrando e estou aí até hoje. Você me disse uma coisa bacana, que os voluntários também passam por um processo de preparo, provavelmente não só técnico, como psicológico, inclusive para essas visitas em hospitais, etc. Como é que é esse preparo? Então, todos os nossos programas, eles possuem um período de formação que é 1 hora antes das atividades, né? Então, a gente começa a atividade com as crianças às 11, às 10 eles chegam para participarem de uma formação onde a gente passa os valores, né? Então, vamos trabalhar a caridade. A gente dá uma palestra sobre a caridade, faz algumas dinâmicas, e aí, muitas vezes, por exemplo, quando a gente trabalha com o hospital, com algum tipo de diferença, as crianças que foram retiradas da justiça dos seus pais, a gente tem um preparo diferente para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, né? Então, nesse programa que a gente trabalha com crianças que foram retiradas dos pais, assim, as discussões que a gente tem entre a gente ali para ver como que, se a criança chegar, quero ir com você, tio, me leva para casa, como que a gente pode reagir, né, em torno a isso.
E em relação ao preparo psicológico, como você faz para também não... Porque é difícil, né? Sim, Do ponto de... é difícil, mas assim, a gente não tem nenhum psicólogo focado nisso, né? Temos voluntários que são psicólogos, mas não tem nenhum psicólogo que é realmente voltado a isso, né? Para ajudar nessa parte. É mais o trabalho, assim, de formação, e aí também a gente tem padres e mulheres que são consagradas, que ajudam nessa parte dessa ajuda, assim. Às vezes bate o desespero, não sei o que fazer, a gente recorre aos padres e às consagradas. Além desses programas de longa duração que a gente falou há um tempinho antes, vocês também têm programas, ações de um dia, né? Como é que funcionam essas ações? A gente tem 2 programas que a gente diz esporádicos, né? Então, tem um que chama Grandes Festas, né? Que a gente faz uma festa no final do primeiro semestre, uma festa no final do segundo semestre. Uma chama Dia de Sonho e a outra chama Festa de Natal. E as duas a gente tenta proporcionar, tanto para os voluntários, tanto para as crianças, um ambiente de alegria, de felicidade, né, tem muita comida, tem muita brincadeira. São mais ou menos 1.200 crianças e 1.200 voluntários que a gente convida aí nas nossas redes sociais para que eles possam ter um dia de conhecer a ONG, né? A gente fala que é muito nossa porta de entrada para a ONG, né? Muitas pessoas que depois participam desses programas vieram desses dias esporádicos. E aí o nosso segundo programa esporádico chama Superação, que a gente faz ações em instituições ou comunidades que a gente faz pinturas e construção de capela. E é legal que esse programa é voltado para a formação do jovem, né? Então, a gente às vezes passa assim, um feriado, um dia trabalhando algum valor mais a fundo para que esse jovem saia transformado. Bacana, bacana. Eu vou fazer um intervalo rápido, tudo bem, Pablo? Você espera aqui? Então eu espero você aí também, essa cidadania volta já já. Estamos de volta com a Ação e Cidadania, hoje conhecendo o trabalho realizado pela ONG Sonhar Acordado. Continuo na companhia do diretor financeiro da Unidade de São Paulo, Remo Neto, e do participante do projeto Amigos para Sempre, Pablo Juan Lourenço da Silva. Não errei, né, Pablo? Tá certinho? Uhum. Então tá bom. Agora me conta uma coisa, o que você acha que a ONG faz de bom no seu dia a dia, que você acha que trouxe coisas que você não teria se não tivesse essa atividade de manhã? Os valores, porque eu nunca tinha conhecido. Que tipo de valores? Respeito, amizade. E quais são as atividades que você mais gosta de fazer lá? As atividades, quando a gente tem que imitar alguns sons para descobrir onde que está a charada. Ah, que legal. Você falou de amizade. Uhum. Você tem muitos amigos lá? Muitas pessoas lá do seu bairro vão para o projeto? Sim. Muitos amigos? Uhum. E eles gostam também, claro. Uhum. Legal. Então me fala uma coisa, e para manter tudo isso, como a ONG se sustenta financeiramente? Bom, é muito difícil, né? Então, a gente tem um doador anual, mas que não consegue atingir, né, nem metade do que a gente gasta, né? As festas que eu tinha falado anteriormente gastam, em média, R$100 mil por festa. E, então, a gente busca muito engajar nossos voluntários a conseguirem algum tipo de patrocínio ou de... né, fazendo eventos beneficentes. Então a gente agora está fazendo uma rifa, às vezes a gente fala assim, pessoal, precisamos de 90 quilos de salsicha. Aí o pessoal vai lá, consegue fazer uma vaquinha, consegue fazer um bem bolado para conseguir a alimentação para uma festa, por exemplo. Mas realmente a gente é totalmente baseado em doações, né? Totalmente baseado em doações. E hoje as principais dificuldades da ONG estão ligadas ao setor financeiro ou não? Existem outras dificuldades também? O financeiro é sempre o que dá mais medo, assim, né? Então a gente realmente
pensa muito nas atividades que a gente vai fazer e acreditando que a gente vai conseguir arrecadar os fundos necessários, né? Uma outra dificuldade que a gente tem também é garantir que essa formação, né, essa transmissão de valores tem sido feita de uma maneira que a gente gostaria que fosse, né? Então, que nossos voluntários estejam realmente recebendo essa formação de uma maneira boa e conseguindo transmitir para os nossos atendidos. E vocês conseguem ter algum tipo de retorno sobre crianças ou adolescentes que tiveram uma boa trajetória aí pelo programa? A gente tem sim, a gente tem vários exemplos de atendidos, né, que era do Preparando para o Futuro, que agora já tem idade para ser voluntário e são voluntários. Você tem alguma história legal para contar? Basicamente, participava como atendido do programa Preparando para o Futuro e quis ser voluntário de uma das nossas festas, né? A gente tem até hoje, eles são atendidos ainda, né? Estão ali no Preparando para o Futuro, mas na festa vão como apoio da festa para ajudar a fazer as atividades ou como voluntário para ficar com uma das crianças. Vamos falar um pouco sobre números. Quantas crianças e adolescentes já passaram pela ONG e quantas atualmente são atendidas? Olha, os nossos cálculos aí em São Paulo a gente está indo desde 2004, né? A gente já atendeu mais de 15 mil crianças e mais de 15 mil voluntários. Atualmente, nesses programas contínuos, a gente tem atendido 700 crianças e adolescentes e também 700 jovens voluntários de 15 a 35 anos. Nossa, é muita gente, Bastante gente. O Pablo disse que mora no Real Parque, zona sul de São Paulo. Existem regiões ou todas as regiões de São Paulo são atendidas? Algumas? Como é? Sim, como a nossa sede fica ali no Butantã, a maioria das nossas instituições parceiras ficam ali na Zona Sul, próximo ali da região do Butantã, né? Mas a gente tem visto que cada vez mais há necessidade da gente expandir isso, né? Então agora a gente já tem algumas na Zona Norte, umas na Zona Leste, e outras, né, como eu disse, fora da cidade de São Paulo, né? E como nascem essas parcerias? Bom, ou as instituições vêm à nossa procura, né, sabe do trabalho que a gente faz, ou uma conhece, trabalhou numa instituição antes e aí busca a gente, ou a gente realmente vai à procura de algum lugar, né? Então, por exemplo, um hospital que a gente atende chama Darcy Vargas, a gente foi lá, bateu na porta e falou, queremos começar a atender em hospital, será que pode rolar parceria? E aí eles abriram as portas para a gente. Você falou bastante sobre a formação dos voluntários. Se eu me interessei, quem está assistindo se interessou por esse trabalho, qual é o caminho que tem que trilhar? Bom, existem 2 caminhos que o voluntário pode fazer. Ou se inscrever para as festas, né? Então na nossa fanpage lá no Facebook tem informações tanto da festa de Natal quanto do Dia de Sonho. Ou ele pode se inscrever para o semestre. E aí a gente pede, trabalhando já a formação dos voluntários, para que eles se comprometam um semestre inteiro, também para gerar esse vínculo, né, com os atendidos, né? Então, se ele vai só um dia e depois não vai mais, não cria esse vínculo com os atendidos. Então, também nesses programas eles podem se inscrever, se comprometem um semestre inteiro e aí participam das nossas atividades normalmente. Pablo, você falou dos tios falou alguns nomes dos tios que ficam lá. Como é que eles são? Eles são legais e de vez em quando eles brincam com a gente. E um deles me ensinou a fazer avião de papel, que antes não fazia direito. Agora, não, vamos voltar no outro assunto. Por que eles brigam de vez em quando? Geralmente você está fazendo o quê quando eles brigam com você? Se escondendo deles, quando eles pedem pra ir comer, aí eles brigam. E o que você come lá? De vez em quando é arroz, feijão, ou é macarrão ou estrogonofe. E aí eles brigam porque, não, em vez de você ir almoçar, você... fica andando correndo aí. Vocês perceberam a olhadinha, né? E, Remo, como lidar com o sonho das crianças e com o apego natural que elas criam? A gente tenta mostrar para as crianças que a gente ali
é como um amigo, né? Tanto, né, o programa que o Pablo participa, Amigos para Sempre, a gente ali tá como um amigo, né? Para ter realmente esse vínculo de amizade e colocar para eles que às vezes os amigos precisam ir embora, né? E aí quando acontece, eu me comprometi esse semestre, no próximo semestre eu não vou, o que a gente pede para os voluntários que não podem participar mais é fazer um vídeo para as crianças, né? Para que elas não sintam falta. Então faz um vídeo, fala por que você não tá, né, não pode mais participar, normalmente tem gente que tem aula, né? O Paulo estava me contando no caminho para cá que o tio que ele ficava antes começou a ter aula de sábado, e aí não pode participar mais com ele. Então, tem isso, né? Tem esse vínculo, mas a gente sabe que os jovens têm tantas coisas para fazer também e a gente entende também. Vocês conseguem ter algum acompanhamento sobre as famílias dessas crianças ou não? Porque geralmente existe algum problema que nasce dali, né? Não. Sim, muitos, né, tanto Amigos para Sempre, né, o projeto que o Paulo participa, e o Sonhando Juntos, a partir dessas parcerias que a gente tem com as instituições, a gente conseguiu criar um outro programa que mães de voluntários, né, tiveram a ideia de ir até esses lugares que a gente vai e ficar com as mães dos atendidos. Né? Então, por exemplo, minha mãe participa chama Sonhando em Família, né? Ela participa desse programa Sonhando em Família. Então, ela vai numa das casas de apoio, né, do Sonhando Juntos, que tem as crianças carentes, e aí ela fica com as mães dessas crianças, fazendo atividades também, ali conversando com elas, e ela sim tem um contato muito forte com as famílias. No centro que o Paulo participa, né, na Ludovico Pavone, eles têm um trabalho muito forte com as famílias lá, né? Então chama as famílias para estarem juntos. Às vezes as famílias vão lá falar dos problemas, às vezes não só com a criança, né? Fala problema de trabalho, as mães falam do marido, né? Então sempre eles ajudam bastante nesse ponto também, né? Bacana. Alguns programas realizam sonhos de crianças doentes. Eu queria falar um pouco sobre como funciona essa realização de sonhos e se você tem algum inusitado ou muito interessante para contar para a gente. Tá. A gente, né, o Sonhando Juntos, né, que a gente trabalha com as crianças carentes, eles buscam realizar algum sonho que as crianças tenham, mas não um sonho material, né? Sonho ganhar um tablet, sonho ganhar uma bicicleta. Não. Esses sonhos a gente acha que são sonhos, mas a gente não consegue também ajudá-los, né? A gente busca aqueles sonhos que a criança realmente, assim, é um pouquinho fora da caixa, né? Então, quero conhecer uma girafa, teve um que, né, você falou para dar um exemplo, uma criança que queria conhecer a girafa, a gente levou ela no zoológico, lá deu comida para a girafa e tal, foi super legal. Aí tem outras, quero ser modelo. A gente foi, levou ela na São Paulo Fashion Week, ela pôde, né, conhecer um pouquinho aí do mundo da moda. Teve um outro menino que queria ser radialista. Então a gente levou em uma emissora de rádio para que ele pudesse ali falar, ele falou ao vivo e tal, então foi bem legal. Então a gente tenta fazer esses sonhos mais não materiais, né, mais assim, do que eles querem, essas coisas. Para finalizar, Remo, qual é a maior recompensa desse trabalho que exige tanto tempo, dedicação? Qual é a maior recompensa? Acho que a maior recompensa é, primeiro, ter o sorriso dos nossos atendidos, né? Saber que a gente faz a diferença na vida deles. E isso a gente consegue ver por tantos, né? A gente vê o Pablo aqui tímido, mas conseguindo falar. Acho que a gente consegue ajudar bastante as crianças nesse sentido. E aí ver o sorriso deles assim é muito gratificante, né? E também de saber que a gente tem buscado transformar a sociedade de alguma forma, né? Então, os valores que a gente vai trabalhando faz com que a gente pense se vale a pena, né, no nosso dia a dia fazer tantas coisas, tantos atos que são errados, mas que muitas vezes, pelo jeitinho brasileiro, as pessoas acabam fazendo, né? Então a gente busca realmente... E é legal quando a gente fala assim, nossa, eu deixei de fazer isso porque eu trabalho numa ONG, eu busco trabalhar esses valores, né? Ô Pablo, então você acha que eles estão conseguindo fazer o trabalho? Tá aprovado? Sim. Tá aprovado? Uhum. O pessoal lá gosta. Então, missão cumprida. Sim. Remo, muito obrigada pela sua participação aqui.
Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Muito obrigado. E obrigada, Pablo. Valeu a pena? Tranquilo? A vergonha passou? Sim. Ah, então tá bom. Obrigada também, claro, a você de casa que ficou aqui com a gente em mais uma Ação e Cidadania. Até o próximo programa TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.